E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais uma explicação. Sabe aquela coisa que está no nosso dia a dia, nas vitrines, na fatura do cartão, e que de vez em quando dá aquele frio na barriga de resolver de cabeça? Pois é, as porcentagens. Hoje a gente vai desmistificar isso de um jeito super prático e direto. Nada de complicação. A ideia aqui é transformar esse símbolo matemático de obstáculo para aliado e fazer com que esses cálculos fiquem absolutamente automáticos para você. Bora dominar esses números! Então, o que a gente vai ver hoje? Rapidinho, olha a nossa agenda. 1. O que é porcentagem? 2. Suas 3 formas de representação. 3. Como calcular porcentagem de valores. 4. Descobrindo a taxa percentual. E os 5 que são os incríveis truques de cálculo mental. Bom, vamos pular direto para o que interessa. Parte 1. Afinal de contas, o que é a porcentagem? Olha só para a própria palavra por cento. Ela já te entrega o ouro. Significa literalmente por cada 100. É como se a gente pegasse qualquer coisa, qualquer valor no mundo e dividisse num bolo imaginário de 100 fatias iguais. É exatamente por usar sempre essa mesma base universal de 100 que fica tão fácil comparar dados estatísticos, calcular um desconto na loja ou entender os lucros. É tipo uma linguagem universal da matemática. Legal, conceito base entendido. Vamos para a parte 2, as 3 formas de representação. Isso aqui é muito bacana, porque mostra que a porcentagem adora usar disfarces. Sabe, pensa naqueles clássicos 20%. Matematicamente falando, isso é a mesmíssima coisa que a fração 20 sobre 100. E se a gente pegar a calculadora e simplesmente dividir o 20 por 100, a gente chega no formato decimal, que é o 0,2. Ou seja, é tudo a mesma coisa. E sabe por que isso é tão libertador? Porque dependendo do problema que aparecer, a gente pode escolher qual dessas máscaras é a mais fácil para resolver a conta. E agora a coisa fica interessante de verdade. Parte 3. Calculando porcentagem de valores. A vida real batendo na porta. Imagina a cena. Tem um produto de R$ 80 na vitrine com uma baita placa de 15% de desconto. E aí, quanto você vai realmente economizar no caixa? É fundamental a gente ancorar essa matemática num cenário bem concreto para ver o quanto isso é útil. Então, na prática, do bolso, como a gente acha 15% de R$ 80? O segredo está nessa fórmula aqui. Sem mágica, tá? Para achar o resultado, a gente pega o valor total e multiplica pela porcentagem. Mas, olha o detalhe super importante, tem que dividir a porcentagem por 100 primeiro. Lembra daquele formato decimal ou fracionário que a gente acabou de ver? É ele que a gente vai aplicar aqui. Vamos fazer isso num fluxo lógico de só 2 passos. Passo número 1, pega aquele 15% e divide por 100, o que transforma ele instantaneamente no decimal 0,15. Passo número 2, a gente pega o valor total do produto, que é 80, e multiplica por esse 0,15. Viu só? A gente pegou uma dúvida verbal e transformou numa continha super elegante. E pronto, tá aí o nosso resultado cravado, R$ 12. Ou seja, quando você tira um pedaço de 15% de um total de 80, você tem exatamente 12. Na prática da loja, aquele desconto vai te render uma economia real de R$ 12. Simples, muito rápido e direto ao ponto, né? Mas e quando a gente precisa fazer o caminho inverso? É exatamente o que a gente vai ver na parte 4, descobrindo a taxa percentual. Para ilustrar essa inversão, a gente vai pegar um cenário estatístico clássico do nosso material fonte. Imagina uma sala com um total de 40 alunos. Desses, 10 infelizmente foram reprovados. A dúvida agora não é achar o valor, a gente já tem os números brutos. A grande pergunta é, qual é a porcentagem exata de reprovação que isso representa para a turma inteira? Para matar essa charada, a regra também é super direta. Você só vai pegar a parte menor, dividir pelo total e depois multiplicar o resultado final por 100. Basicamente, é uma pequena reestruturada daquela fórmula anterior, desenhada perfeitamente para quando a gente só tem as quantidades absolutas nas mãos. Aplicando isso na nossa sala de aula, não tem mistério. Primeiro, a gente divide a parte dos 10 alunos reprovados pelo todo, que são os 40 alunos da turma. 10 dividido por 40 dá o decimal 0,25. Depois, segundo passo, multiplica esse 0,25 por 100. O que a gente fez foi pegar aquela proporção crua da turma e converter de volta para a nossa famosa base do por cada 100. Olha como fica no gráfico. Visualizar ajuda muito a fixar na memória, né? Fica muito claro que aquele 0,25 representa 1/4 inteirinho da turma. Essa é a fatia das reprovações, enquanto os outros 3/4 enormes representam o sucesso e as aprovações da classe. O que nos leva para a nossa resposta cravada e definitiva, 25%. Essa é a taxa de reprovação nesse exemplo específico que a gente tirou das fontes.
Viu como ligar a contagem de pessoas, a fração no papel e o visual no gráfico faz qualquer estatística ficar super fácil de entender? E agora chegamos na parte 5, os tão aguardados truques de cálculo mental. É aqui que a mágica acontece. A gente começa com o truque mestre dos 10%. Como o nosso sistema é base decimal, o ato de dividir qualquer coisa por 10 é puramente mecânico. A única coisa que você tem que fazer é empurrar a vírgula do número uma única casa para a esquerda. Só isso. Quer saber quanto é 10% de 250? Desliza a vírgula imaginária e, bum! O 25 aparece instantaneamente na mente. E se eu te disser que achar 1% é tão fácil quanto? Segue a lógica comigo. Se para achar 10% a gente anda só uma casa, para achar 1% a gente vai andar 2 casas inteiras para a esquerda, pegando mesmo 250 de antes. Andou 2 casas com a vírgula e o que a gente tem? 2,5. Rápido e com literalmente zero esforço. Esse atalho aqui talvez seja de longe o mais instintivo de todos, a regra dos 50%. Bateu o olho no 50%, seu cérebro tem que automaticamente pensar em metade. Para achar 50% de absolutamente qualquer coisa que exista, é só cortar perfeitamente ao meio. Então, 50% daqueles nossos R$80 é, de forma muito direta, R$40. E pegando carona nessa ideia fluida vem o brilhante truque dos 25%. O que é 25%, afinal? É exatamente a metade dos 50%. Então a regra aqui é usar a tática da metade da metade. Você pega o valor total, corta ao meio e depois corta ao meio de novo. Se a metade do nosso 80 é 40, a metade da metade é 20. Pronto, a gente acabou de descobrir em 1 segundo que 25% de 80 é 20. Formidável, né? Para selar isso no cérebro e não esquecer nunca mais, tá aqui o nosso guia rápido, uma cola visual limpa e inesquecível. 10% anda uma casa para a esquerda, 1% anda 2 casas, 50% metade bruta do valor e 25% a famosa metade da metade. Guardar essa listinha fresquinha na cabeça é o que vai fazer você ganhar um tempo valioso no dia a dia. E aí, com todo esse arsenal de fórmulas e atalhos rápidos nas mãos, tudo pronto para deixar a calculadora de lado na próxima ida ao shopping ou ao supermercado, o desafio que fica é testar essas habilidades com confiança no mundo real. Os números não precisam mais dar dor de cabeça, agora eles são seus maiores aliados. Até a próxima!